Olá, Jesus nos abençoe, nos envolva num clima de paz, de harmonia, para que nós possamos estudar um pouco mais as lições libertadoras do seu Evangelho. Então, hoje nós resolvemos fazer uma leitura interpretada de uma das páginas desse livro Luz, Palavras de Vida Eterna. Então, é a lição número 69, Na Luz da Compaixão. Sim, precisamos cultivar esse sentimento de misericórdia, de compaixão, essa sensibilidade em relação à dor do outro, aos problemas dos nossos semelhantes, porque cada um de nós merece e precisa de apoio. Todos nós almejamos ser acolhidos quando das nossas dificuldades. Então, faz parte de nos colocarmos no lugar do outro, esse sentimento de misericórdia, de compaixão. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São palavras de Jesus no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças. E o comentário de Emmanuel vem assim: deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. É um conselho para nós nos tornarmos mais humanos, qualificando a nossa humanidade por meio dessas atitudes, dos pensamentos e dos sentimentos que vamos a pouco e pouco desenvolvendo em relação a nós mesmos e ao próximo, nos exercitando na caridade verdadeira, que vem a ser no entendimento de Jesus, conforme disseram os espíritos codificadores, que a caridade, conforme entendia Jesus, vem a ser benevolência para com as atitudes dos outros. Indulgência, que vem a ser o adocicar, né? Indulgência e perdão. Então precisamos nos treinar, nos exercitar, porque aqui na vida estamos para aprimorar o espírito imortal, que por ora habita essa carne provisória. Então, continuando. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Então, muitas vezes nós somos testados, né? Com relação, assim, à atitude alheia. Muitas vezes as pessoas parecem nos tirarem os tapetes dos pés, parecem nos tirarem o chão, porque têm um comportamento inamistoso, muitas vezes hostil, muitas vezes até violento. Então, a gente passa por esses testes. Compaixão para eles é a recomendação. Então, que nós saibamos escolher, né? Um sentimento, uma atitude, um pensamento em relação a essas pessoas que nos machucam com compaixão, com misericórdia, compreendendo que nem todos estamos no mesmo patamar evolutivo. Muitos dos nossos irmãos ainda apreciam maltratar, humilhar, pisar. Por quê? Porque sentem um ganho secundário. Parece para eles, para essas pessoas que têm esse costume, parece que eles se sentem melhores, maiores e mais poderosos. Então, a sua transformação depende muitas vezes da nossa postura, do jeito que a gente acolhe
essas manifestações muito desagradáveis da parte deles. Isso não quer dizer que a gente tenha que ser capacho de ninguém, mas que tenhamos uma postura de compreensão e de não animosidade e de nunca retribuir o mal com o mal. Continuando. Ouves a palavra dos que te ironizam? Então, muitas vezes nós nos magoamos porque percebemos que no nosso ciclo de relacionamento, nas nossas amizades, muitos apreciam ironizar aquilo que nós manifestamos. Ironizam muitas vezes, satirizam, né? Querem muitas vezes nos diminuir frente aos outros, ao grupo, por exemplo. Qual é a recomendação, então? Compaixão para eles, porque quem se utiliza desses recursos de satirizar, de ironizar, de criticar arduamente, severamente, é porque ainda não cultivam a amorosidade em seus corações. São pessoas que se tornam amargas, pessoas ásperas, hostis, que muitas vezes nem aguentam conviver consigo próprias, né? Então, não experimentaram ainda a postura de amorosidade, de fraternidade, e não cultivaram ainda a tolerância, a indulgência, a paciência, a calma, a serenidade e, sobretudo, a humildade. Não é? Quem busca colocar-se acima dos outros utilizando um recurso que vá diminuir o próximo, esse, naturalmente, está traindo a si mesmo, traindo a sua humanidade e retardando o passo no caminho da plenitude. É preciso que nós compreendamos que o patamar evolutivo dessas criaturas está muito aquém, né? Porque ainda estão na base de sentir alegria e poder pisando em outras pessoas. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Então, muitas vezes, usam o nosso nome ou interpretam mal as nossas atitudes ou as nossas escolhas, fazendo para nós um verdadeiro assalto moral calunioso. Então, o que é preciso? É preciso que nós não queiramos dar uma maior relevância, uma maior importância a esses acontecimentos. Porque, de fato, tudo passa, o mal passa. Então, que nós não nos comprometamos com o mal, respondendo mal com mal. Então, que a gente perceba a oportunidade de treinar a paciência, a calma, a tolerância e a compreensão. Então, esses ataques morais, desde que a gente realmente não deva nada, não temos por que nos envergonhar. Então, guardemos a serenidade em toda e qualquer situação. Recebes a farpa dos que te perseguem? Então, muitas vezes, parece mesmo que a gente está sendo machucado com farpas. Então, mais uma vez, é preciso relevar, compreender e aguardar com serenidade. E em relação a essas pessoas que nos machucam, que nós tenhamos compaixão, misericórdia, porque ninguém que está feliz machuca outra pessoa. A gente só machuca e só odeia os outros quando a gente está numa situação muito ruim.
quando a gente está sofrendo. Então, que nós possamos direcionar bons pensamentos, envolver essas pessoas em amorosidade e mentalizar para elas um clima de paz, um clima de êxito, um clima de superação de dificuldades. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Então, a afirmação de Emmanuel nessa página é que todo sarcasmo, toda crueldade, toda loucura, toda a vileza e covardia são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio sem que partam de ti. Isso é muito importante. Então é muito melhor que nós recebamos esses assédios do que nós emitamos esses assédios. É melhor a gente receber do que fazer o mal, porque nós já temos a luz do cristianismo em nós, do cristianismo Rede Vivo também. Então já podemos compreender de uma forma melhorada o comportamento humano, as inseguranças, as dificuldades, as lutas, os sofrimentos, o fato de que muitos ainda se encontram perdidos, sem foco. Então é preciso considerar tudo isso e amparar esses nossos irmãos que se encontram em verdadeiros marasmos, nesse naufrágio de sentimentos que colidem uns com os outros. E, perdidos, optam por trair a sua essência, porque a nossa essência é a essência divina. Nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. E é muito mais leve a nossa vida quando buscamos vivê-la de uma maneira significativa, humanizada, digna, nobre, porque dependemos do modelo, do guia que é Jesus. Por nós mesmos, muitas vezes nos inclinamos a nos entregarmos às facilidades, às ilusões desse mundo temporário. Então, muitas vezes, nos equivocamos. Por isso, é necessário que a gente volte toda a atenção, toda a nossa energia, todo o nosso esforço em conhecer melhor Jesus e aplicar os seus ensinos em nosso cotidiano. Então, importa que nós nos guiemos pelos exemplos dele em nossa vida. Só assim nós nos tornaremos de fato misericordiosos. Só assim nós realmente, espontânea e naturalmente, buscaremos servir o nosso semelhante que necessita, sobretudo, de compreensão, necessita de amparo, de acolhimento. Então, é preciso sedimentar dentro de nós a presença crística para que nós possamos realizar essa amorosidade em relação ao nosso próximo. Não há como fazê-lo sem aformosear o nosso íntimo, a nossa individualidade. Para sermos naturais e espontâneos no serviço em prol do nosso semelhante, precisamos iluminar o nosso íntimo. Buscar todos os dias o nosso endereço íntimo, realizando a comunhão com o sagrado que já existe dentro de nós. Nós não podemos fugir nem renunciar a nós mesmos, à nossa dignidade de filhos do Altíssimo. Então, compreendamos essa realidade. Queremos servir, queremos o caminho
do altruísmo. Queremos nos guiar pelas forças do bem. Então, que nós busquemos de fato e de verdade alcançar essa bem-aventurança, que nos propicia o sermos misericordiosos com o nosso semelhante. Hoje em dia, muitos estão sofrendo quantas necessidades. Falta comida, falta agasalho, falta teto, falta uma conversa amiga, falta colo, falta discernimento, falta instrução, falta compreensão. Então, o mundo passa por muitas dificuldades e nós somos convidados a servir, porque Deus se serve da criatura para amparar a criatura. Nós somos os instrumentos de Jesus para realizar a tarefa da evolução da humanidade, evolução nossa, evolução dos outros, evolução do mundo. Então é uma tarefa ampla que devemos despertar e abraçar com amorosidade, com discernimento consciente, que cada um de nós realiza um papel aqui no mundo. Então, que nós saibamos nos situar nesse papel com ampla responsabilidade. Continua Emmanuel. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Quer dizer, o maltrato, o sarcasmo, a ironia, a calúnia, a crueldade nascem da ignorância. Essas pessoas que se dedicam a esse tipo de comportamento são muito ignorantes. Ignorantes do quê? Ignorantes da nossa origem, que é divina. Ignorantes do motivo pelo qual estamos aqui vivendo uns com os outros. Ignorantes das leis que nos regem, das leis divinas, que são perfeitas, imutáveis. Uma delas, a lei da ação e da reação, que harmoniza tudo em todos os mundos, em todos os universos, nos mundos individuais igualmente, que somos cada um de nós. Essa lei da causa e do efeito, ela traz de volta aquilo mesmo que nós semeamos. Então nós vamos colher sofrimento se espalharmos sofrimento, compreensão se oferecermos compreensão, amorosidade se oferecermos amorosidade. Nós colheremos sempre aquilo que ofertarmos às pessoas ou à vida. Então, que por ignorância muitas pessoas se comprometem com o mal que gera sofrimento. Terão que se ressarcir, terão que passar por caminhos muito ásperos, espinhosos, difíceis. Estão plantando contra si próprios. Então, que nós busquemos combater a ignorância, semeando o bem, tendo uma postura equilibrada para influenciar pessoas, por que não? Nós podemos iluminar os outros, porque o nosso maior serviço, na verdade, é despertar a nossa bondade, porque só assim que nós despertaremos a bondade no nosso semelhante. Continua Emmanuel. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor,
cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Muitas vezes nós julgamos o outro, o criminoso, com muito rigor. Nós não imaginamos a turbulência íntima pela qual eles passam, porque nós só somos infelizes quando nos distanciamos da lei divina. E a lei divina tem como regra imutável o bem. Então, se o criminoso comete crimes, ele deve estar vivenciando um verdadeiro inferno íntimo. Porque além de estar se traindo como ser humano, filho de Deus, ainda está espalhando sofrimento, espalhando o mal em torno de si e se associando a entidades atrasadas, retardatárias no caminho do progresso. Então, é todo um mal em torno dele. Não pode estar feliz uma pessoa que se entrega a tais desequilíbrios. Por isso, merece a nossa compaixão, a nossa misericórdia, as nossas orações. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas. Quando não podemos fazer com as nossas próprias mãos, ou indo em socorro, podemos mentalizar, podemos orar, podemos envolver essas pessoas num clima de harmonia, de equilíbrio, de paz, desejando ardentemente que elas encontrem o caminho da luz, o caminho do entendimento e que possam sair da ignorância. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Então é preciso também considerar que, como aprendizes da vida, como criaturas ainda não prontas na totalidade, somos falíveis. Podemos errar, podemos e erramos, nos equivocamos muitas vezes e queremos que os outros nos compreendam, os outros nos perdoem, os outros tenham compaixão de nós, da nossa fraqueza, ou da nossa incipiência, ou da nossa ignorância em tal ou qual assunto. Então, como carecemos da compreensão e da misericórdia do outro, nós também precisamos praticar essa mesma virtude em relação ao nosso semelhante. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Eu achei muito linda muito significativa essa página, essa reflexão, e fica para que a gente reflita durante a semana sobre tudo isso que Emmanuel nos traz de uma forma tão generosa, sucinta e perfeitamente compreensível. Então, gratidão a todos e uma boa semana, muita saúde e muita paz. Graças a Deus.